Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos aí continuar com o nosso tema fontes de energia e hoje nós vamos aí a uma fonte de energia muito utilizada, que são as fontes hidráulicas, ou seja, gerada nas usinas hidroelétricas, tá ok? Para começar, antes de mais nada, vamos fazer aquela nossa querida revisão. Na aula passada nós vimos aí a nossa fonte de energia nuclear, certo? Que é uma fonte de energia não renovável, tá ok? Embora não seja poluente, a energia nuclear, ela é não renovável, porque ela é gerada a partir do metal urânio, certo? Então a energia nuclear ela possui um potencial energético, uma volatilidade gigante, enorme, potencial de geração de energia muito grande. Nós fizemos essa comparação aí, né? Então o que ocorre essa rejeição nuclear é porque ela é perigosa. Então, há uma rejeição à energia nuclear, principalmente depois do acidente que houve em Chernobyl, né? Recentemente houve recentemente que eu me refiro foi em 2010, 2011, se não me falha a memória, uma tsunami atingiu o Japão, lá em Fukushima, e a usina de Fukushima chegou a vazar radiação. Então, há uma rejeição quanto a isso, mas a energia nuclear não é só geração de energia, tem o uso medicinal, tem outros usos aí da energia nuclear, né? Que nós vamos trazer aqui para vocês. Mas por hoje nós vamos aí a nossa energia hidroelétrica. Aí nós temos uma imagem do lago, da barragem lá, da usina de Itaipu, fica lá no Rio Paraná. Ela é binacional, pertence ao Brasil e ao Paraguai, porque ela está na linha de fronteira, certo? Então ela é a maior usina hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do planeta. Por muito tempo ficou aí sendo a primeira, mas perdeu seu status para Três Gargantas lá na China, a usina de Três Gargantas no rio Yangtze, certo? Mas embora ela tenha perdido o status de maior usina hidrelétrica, ela ainda permanece como a usina mais produtiva, certo? Então, no geral, a produção de energia na usina hidrelétrica, proporcional ao seu tamanho, para Três Gargantas na China, ela é superior, tá ok? E aí, esse aí, pessoal, é o vertedouro. Olha que imagem bonita. A imagem do vertedouro, que é por isso aí que sai quando a água atinge o nível. Essa aqui é a imagem do vertedouro, só que aqui nós estamos em cima do vertedouro. O que é o vertedouro? Quando a água atinge o nível máximo do reservatório, para ela não extravasar, aí abre-se as comportas aí para ela se manter no nível de segurança. Então, existe aí. Chamam também isso aí de o véu de noiva, né? Por conta dessa extensão que se dá aqui, ó, da lâmina d'água, aí chamam o véu de noiva. Isso só ocorre quando o reservatório está cheio. E aí nós temos o lago. Toda hidroelétrica precisa de um lago para funcionar, certo? Então, a geração da energia elétrica aí, através desse sistema hidráulico, é realizada em barragens, dentro das quais se encontram geradores, certo? Dentro dessas barragens aí embaixo dessa estrutura aí, nós vamos encontrar geradores. E aí nós estamos vendo aí, ó, se vocês observarem aqui, aqui é por onde a água desce e lá embaixo haverá o gerador. A água entra por aqui, esse duto aqui ele tem uma média aí de 17 metros e meio de diâmetro, certo? O diâmetro dele é 17 metros e meio, desce aí cerca de 1.700
litros por segundo, certo? É 1.700 não, perdão, é 107.000 por segundo, certo? Então, nessa queda aí, vai gerar um volume de água muito grande, certo? Vai descer aí muito rapidamente e vai passar no gerador, gerando assim a energia. Aí são as imagens da barragem, ó, aqui as linhas de transmissão, os geradores estão aqui embaixo, certo? Aí ó, as linhas de transmissão saindo, aqui gera a energia, aqui onde é gerada a energia, e essas linhas de transmissão para levar a energia. Ó, essa imagem aqui, ó. Aqui nós temos noção da dimensão do duto. Observa aqui o caminhão, ó. Nós estamos longe do caminhão, ele próximo do duto, ó. A altura que tá isso aqui, ele é gigante. Essa imagem está sendo tirada de dentro do ônibus. Olha aqui. Cada duto desse aqui, pessoal, embaixo tem um gerador, certo? Cada duto desse é um gerador de energia. Observe quantos geradores tem nessa usina hidrelétrica. Aí são os paredões para conter o peso da água no reservatório, certo? Que é muita água. Aqui é a parte de fora, aqui o lago está seguindo, o rio está seguindo o seu curso, ó. A água passa, e quando a água passa, aqui ó, ela passa lá por dentro do gerador e ela sai aqui. Depois que ela passa dentro do gerador, ela já sai por aqui. Então daqui para aqui tem uma distância grande por onde o ônibus passou lá, tem uma distância, e o gerador está lá embaixo, bem embaixo, no subterrâneo. Então, as usinas hidrelétricas, vamos lá. Em 1897 foi construída a usina hidrelétrica de Niagara Falls, primeira hidrelétrica próxima às cataratas de Niágara, nos Estados Unidos. No Brasil, a primeira usina construída foi no reinado de Dom Pedro II, nas águas do Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, no município de Diamantina, em Minas Gerais. Então, meus queridos, ó, nesse período aqui, no finalzinho aí do século XIX, a energia elétrica, ela era muito pouco utilizada, certo? O que se usava para a iluminação era as lamparinas movidas aí ao querosene, certo? E a energia elétrica, as lâmpadas como nós temos hoje, era muito usada em festivais, em circos, em festas, e usando um gerador movido a querosene. Então não era algo popular. Só que havia aí alguns cientistas, né, Thomas Edison cria a lâmpada nesse período, e vem Nikola Tesla, e eles começam aí os seus conflitozinhos entre um e outro, e começa essa briga pela popularização da energia elétrica. Então já existia essa energia elétrica, só que ainda não havia as usinas. O que havia eram geradores movidos a um combustível, né? ao querosene. E aí, nesse período, vê-se a potencialidade que tinha as barragens na geração da energia hidrelétrica. Já se havia feito algumas experiências. Lá na Inglaterra já tinha tido lá um duque que tinha criado uma engenhoca lá, que ele tinha criado para iluminar o seu castelo. Então já se tinha noção de como é que a coisa poderia caminhar. Então essa usina hidrelétrica aí de Niagara Falls, ela muda todo o cenário hidrelétrico no mundo. Por quê? Primeiro que o modelo que se havia empregado por
Thomas Edison, que era o mais influente naquela época, era a corrente alternada. E isso, a cada um intervalo de tempo, tinha que se ter um gerador para receber a corrente e enviar. E isso inviabilizava. No entanto, Nikola Tesla, ele vai ser o defensor da corrente contínua, que é essa que nós temos hoje nas nossas casas. E ele vai concorrer aí no leilão para saber qual seria o modelo empregado, se é corrente contínua ou corrente alternada. E aí há uma disputa entre Nikola Tesla e Thomas Edison, e Nikola Tesla é quem ganha, certo? Ele ganha e o modelo empregado, graças a Deus, é esse em todo o mundo da corrente contínua. Então, nesse exato momento aí, quando ocorre essa primeira usina lá em Niagara Falls, eles perceberam que a geração da energia que era gerada lá nas cataratas do Niágara poderia chegar em qualquer parte dos Estados Unidos, desde que houvesse uma rede que levasse essa energia. Ela poderia ser conduzida livremente. E aí foi que esse potencial começou a ser visto em todo o mundo, começou a ganhar os lares. E aí no Brasil nós temos a primeira usina construída lá no Ribeirão do Inferno, né, o nome esquisito dado a esse ribeirão, é um afluente do rio Jequitinhonha, no município de Minas Gerais, em Diamantina, certo? E as usinas hidrelétricas, elas são compostas pelos seguintes elementos: a barragem, tubulações, turbina e vertedouro. No início das imagens eu mostrei para vocês o vertedouro, a barragem, as tubulações, certo? Então, a usina hidrelétrica, embora seja uma forma limpa, renovável e barata de produzir energia, a implantação de uma usina hidrelétrica é relativamente dispendiosa financeiramente e provoca grande impacto ambiental devido ao alagamento, além de ser dependente das condições climáticas e do relevo. A instalação de uma energia, de uma hidroelétrica, é muito cara mesmo, certo? Utiliza muito concreto, muito ferro, tem uma engenharia altamente moderna empregada nisso aí. Os equipamentos são caros, os geradores, tudo são muito caros. No entanto, a manutenção é muito barata e o prazo de vida de uma usina hidrelétrica é imensamente grande, certo? Então compensa. No entanto, vai depender principalmente das condições climáticas para o reservatório se manter sempre cheio. Também tem aí a questão do relevo, tem que ser uma área de relevo inclinado. Os rios utilizados para a produção de energia elétrica são os rios de planalto, os rios de planície. Tem que se ter uma área alagada muito grande. Então, esse alagamento que se dá na criação desse lago artificial é danoso para a população. A exemplo aqui de Xingó, alagou uma área imensa. Alguns sítios arqueológicos que se tinham lá foram alagados. Muitas famílias tiveram que ser deslocadas. Então tem um prejuízo social muito grande e ambiental também. É a grande crítica aí, o prejuízo ambiental, a perda da biodiversidade, o ciclo dos peixes aí, a piracema, ela é interrompida porque os peixes eles sobem até a cabeceira dos rios para se reproduzirem. Como é criado aí essa barragem, então interrompe o ciclo da piracema, os peixes não têm como subirem, né, irem até as cabeceiras para desovarem. Então tem isso aí. Aqui mesmo em Xingó tem algumas espécies de peixes que não existem mais nas cabeceiras, ou seja, depois da barragem no lago não existem mais, e tem outras espécies que não existem na parte de baixo, no baixo curso do Rio São Francisco. Então há um prejuízo ambiental muito grande
para a fauna e a flora também perde aí com isso nessa situação. Por exemplo, no Lago de Xingó nós temos alguns morros que viraram verdadeiras ilhas. E os animais que antes tinham contato com toda a parte ali da caatinga, hoje em dia estão isolados ali, não tem mais como sair, certo? Então gera todo esse prejuízo. Os rios devem possuir grande volume de água e desnível, queda d'água, para que a água possua velocidade suficiente para girar, na verdade, as turbinas, né? Gerando energia. É girar. E aí, países que se destacam na produção de hidroeletricidade por possuírem grande potencial hidráulico são Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. Esses são os principais países aí, esses 5, que possuem grande potencial e utilizam esse potencial, certo? Todos eles usam, todos eles têm grandes hidrelétricas, a exemplo do Brasil, da China, da Rússia. A Rússia chega até a levar essa tecnologia para outros países aí, como por exemplo lá em Moçambique, na China, no período do governo soviético, eles constroem lá uma hidrelétrica em Moçambique. Inclusive Moçambique vende energia elétrica para os vizinhos. A exemplo do Paraguai, né? O Paraguai, a produção da energia de Itaipu que lhe compete, que como eu disse ela é binacional, então ela é repartida. Tem uma parte da energia que pertence ao Brasil e outra parte que pertence a Paraguai. Então o Paraguai utiliza essa energia e o que sobra do seu consumo eles vendem ao Brasil. Então, a parte da produção de energia de Itaipu serve para todo o consumo do Paraguai e eles ainda vendem para o Brasil o excedente. Para vocês verem, eu não sei se é Itaipu que produz muito ou o Paraguai que consome pouco, né? Mas Itaipu produz bastante, muita energia. E aí, na época da Copa lá da África do Sul, a África do Sul compra energia de Moçambique e intensificou lá a compra de energia de Moçambique porque eles precisaram de muita energia na época da Copa. Então, eles têm o excedente deles, eles consomem a energia gerada nessa hidrelétrica e o excedente eles vendem para os países vizinhos. Grandes obras hidrelétricas no Brasil. Usina de Itaipu, bilateral Brasil e Paraguai, né? Fica lá no Rio Paraná. Usina Tucuruí é a segunda maior do Brasil, no Rio Tocantins, lá na região norte. Usina Complexo Paulo Afonso, fica aqui no Rio São Francisco, na Bahia. Usina de Xingó fica também no Rio São Francisco, aqui entre Sergipe e Alagoas, pertencem a esses dois estados, fica na fronteira. Usina Belo Monte, em Xingu, lá no Rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no norte do Pará. Usina Giral e Santo Antônio, fica lá no Amazonas, no Rio Madeira. Usina Complexo Tapajós, fica lá no Pará. Usina de Balbina, município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Sua construção tem sido um erro histórico. Essa usina de Balbina aí, meus queridos, ela é o principal, vamos assim dizer, o principal crime ambiental construído no governo militar. Essa usina de Balbina, ela tem sido um erro muito grande. Ela foi construída em um rio de planície, então precisou alagar uma área gigantesca. E o erro cometido, esse foi uma sequência de erros, mas um dos erros que até hoje tem aí consequências gravíssimas para a população é que alagaram, como eu disse, precisou alagar uma área gigante, muito grande, porque o rio era de planície. Foi o que aconteceu? Eles alagaram
o lago simplesmente sem retirar essa vegetação. Então as árvores, todas elas, teve um período por volta lá de 2001, 2002 por aí, não me recordo bem, que houve uma seca muito grande. E aí o nível do reservatório baixou muito. E aí o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Esse lago aí, ele ficou exibindo a vegetação que foi inundada sem ser retirada. Então gera o apodrecimento aí, o mau cheiro do metano e a poluição que isso gera. Então foi uma catástrofe ambiental, porque antes de inundar o lago é necessário retirar toda a cobertura vegetal, todas as árvores, todos os animais. Então foi um desastre. Essa usina de Balbina lá no Amazonas foi um desastre construído no governo militar. E aí, pessoal, além dessas aí, das usinas hidrelétricas, nós temos aí também as fontes alternativas. E o que são fontes alternativas de energia? A produção, a preocupação com a contaminação do meio ambiente pela queima do combustível fóssil, o rápido esgotamento das formas de energia não renováveis, nas quais se apoiam a geração da maior parte da energia utilizada pela sociedade atual. O aumento do consumo e as possíveis crises no fornecimento do petróleo têm levado a humanidade a buscar alternativas energéticas renováveis, abundantes e menos poluentes. Entre as fontes de energia mais pesquisadas destacam-se a solar, a eólica, a geotérmica e a biomassa, a dos oceanos e o álcool, o etanolzinho, né? Então, essas aí são as fontes alternativas que têm crescido muito no mundo atual, em que nós buscamos uma alternativa para toda essa poluição produzida pela nossa sociedade. Então, a energia solar é uma energia limpa, renovável, né, que só deve tomar cuidado com as placas, o descarte das placas, porque essas placas elas vão ter aí uma validade, uma garantia de 25 anos. E depois de 25 anos, o que é que se faz com ela? E aí não se sabem ao certo o que é que vão se fazer. Então é um lixo, né, produzido. Tá certo que tem um prazo grande de validade, mas que deve se tomar aí precauções, as empresas têm que reciclar, porque tem metais pesados aí que podem sim vir a agredir o meio ambiente, gerar graves problemas. Né? Seu aproveitamento pode ser feito de maneira direta, através de células fotovoltaicas, que é aquela a placa, que converte a luz solar diretamente em eletricidade. Em defesa da energia solar, o emprego da energia solar para aquecer, por exemplo, os chuveiros elétricos reduziria a demanda em 2.650 megawatts, potência equivalente a 5 usinas nucleares do porte de Angra 1. É muita coisa. A energia que incide sobre o Distrito Federal em um ano corresponde à energia gerada por 162 usinas como Itaipu. Então é muita energia que simplesmente pelo uso do chuveiro elétrico, utilizando a energia solar para aquecer, nós economizaria, né? A falta de ação do governo em promover campanhas e programas de estímulo ao uso de energia solar pode explicar o número ainda insignificante de consumidores. Em Israel, 70% das residências utilizam energia solar. Na Alemanha, existe um programa de incentivo ao consumidor, $1.000 para quem compra 4 metros quadrados de coletor solar e mais $250 para cada metro adicional. Então é um incentivo do governo para a população aderir aí a esse programa, né? E porque o governo ele está preocupado realmente com isso aí e volta às suas ações para auxiliar, certo? Auxiliar a população.
No Brasil, o que houve foi que estavam querendo taxar a energia nuclear, né? Enquanto o mundo pende para um lado, o Brasil anda na contramão. A energia solar pode ser utilizada de forma ativa ou passiva. A forma ativa envolve a sua transformação em energia térmica ou elétrica. E a forma passiva corresponde à sua utilização para o aquecimento de residências e edifícios. A energia é gerada por meio de painéis com células voltaicas ou solares e é armazenada em baterias para ser utilizada em períodos de baixa intensidade de radiação e também à noite. A conversão aí é possível, pois o fóton, a energia emitida pelo Sol, incidirão sobre os átomos de silício que estão na célula voltaica, fotovoltaica, emitindo elétrons e gerando assim corrente elétrica. Então, uma energia limpa, uma energia que não agride o meio ambiente, certo? E outra coisa, essa questão do armazenamento da energia, hoje em dia, aqui no Brasil, estão realizando da seguinte forma: ao invés de armazenar em baterias, porque as baterias são muito caras, estão armazenando na rede da Energisa. Você gera durante o dia, injeta na rede e aí durante a noite você consome. Então, na casa dessa pessoa, ela passa a ter dois medidores. Um medidor mede a energia que você consome da rede e um outro mede a energia que você insere na rede. E aí vamos ver aí o que você consumiu quando for haver a ferição lá pelo leiturista, o que você consumiu e o que você produziu. A diferença aí você paga. Se houver uma diferença favorável, ou seja, se você produziu mais do que consumiu, então isso fica armazenado na rede por até um tempo lá, me parece que 2 anos. Se você não consumir em 2 anos, você perde, né? Fica como crédito. E você paga mensalmente a taxa mínima que é de manutenção da rede. Afinal de contas, você está utilizando a rede, né? Então, é muito melhor, muito mais vantajoso para o consumidor esse tipo de forma, porque uma bateria para isso aí é muito cara. São baterias caras, produzidas no Japão, nos Estados Unidos, o valor é elevado. E a energia eólica? É produzida em lugares onde o vento é intenso e irregular. Os mais exploradores dessa fonte são Estados Unidos, China, Índia, Dinamarca, Grécia e Holanda. O Brasil deveria estar entre esses aí, porque o Brasil tem um litoral gigante, ventos alísios, ou seja, constantes, o ano todo, não param, né? E não explora esse tipo de energia. Nós temos aqui um parque eólico que produz energia ali, mas é um parque pequeno, certo? Havia lá na Bahia um parque eólico que estava lá parado sem produzir nada porque não tinha as redes de transmissão, né, as linhas de transmissão, ligando o parque eólico aos centros consumidores de energia, o que é um absurdo, né? Esse parque eólico ele era da Chesf, certo? Até um tempo atrás. Acredito que já deva terem instalado as linhas de transmissão, porque se for analisar o valor, aí nem se compara, né? Da instalação do parque eólico, que é muito mais elevado do que a criação ou a instalação das linhas de transmissão. E aí nós temos o grande catavento, né, como alguns chamam, tá aí, que é na verdade a unidade geradora, certo? E aí, empecilhos para a instalação da energia eólica. O empecilho para a instalação de mais usinas eólicas é o seu alto custo, já que a energia gerada por essa fonte representa em torno de 60 a 70% a mais do que aquela gerada nas usinas hidrelétricas. Apesar de ser considerada uma fonte de energia limpa, as usinas eólicas emitem ruídos de baixa frequência que podem prejudicar os moradores próximos, caso estejam localizados perto de uma área residencial. Além disso, podem causar interferência na transmissão de televisão e, se estiverem instaladas em rotas migratórias de pássaro, pode configurar uma ameaça, certo? A energia geotérmica. Sua utilização
está relacionada às áreas vulcânicas. Então, no Brasil, nós não temos áreas vulcânicas. Onde a água é aquecida no interior da Terra, aflorando com altas temperaturas ou em forma de vapor. Somente a 15 quilômetros de profundidade é possível obter energia geotérmica. Então, tem que ter uma profundidade aí de mais ou menos 15 mil metros de profundidade para você criar aí uma usina geotérmica. Seja onde for que se precise de uma usina de força, utiliza-se um dos dois métodos existentes. O primeiro método recorre a um buraco de cerca de meio metro de diâmetro, ou seja, de largura. A água fria despejada no buraco é aquecida pelas rochas lá no fundo e retorna sob forma de vapor através de um tubo com interior isolado, para não perder o calor. O segundo utiliza diversos buracos mais estreitos. A água é lançada em um buraco, se infiltra nas rochas quentes e retorna à superfície como vapor pelos tubos, em buracos de subida, certo? E aí nós temos a água, modelozinho, a água bombeada em um poço geotérmico retorna à superfície sob forma de vapor de alta pressão e a água superaquecida, o vapor flui para uma turbina e faz os propulsores da turbina girarem, acionando o gerador e produzindo eletricidade. A água pode ser utilizada para fornecer calor às residências e empresas antes de retornar ao solo. Então, essa água ela vai descer fria, subir em forma de vapor, vai entrar no propulsor, gerar energia e vai sair do propulsor quente, vai sair quente. Então, essa água quente pode ser utilizada ainda ao seu calor para aquecer alguma coisa, as residências, e depois retornar para o poço de forma fria novamente. É uma forma limpa e renovável de se obter energia. Aí nós temos as áreas vulcânicas, energia geotérmica e natural. E aí nós temos uma central geotérmica em Helshade, em Reykjavik, na Islândia, certo? Lá eles têm uma atividade vulcânica muito intensa. E a energia dos oceanos consiste no aproveitamento das ondas e da subida e descida das marés. A energia da biomassa é a geração de energia por meio de material ou massa derivada de produtos orgânicos, que pode ser queimada ou produzir gás quando em decomposição com as plantas. Os excrementos, lixo doméstico, industrial, madeira, bagaço da cana, dele se extrai o álcool etílico ou o etanol. A casca de arroz e diversos outros rejeitos podem sim gerar energia aí. Pode ser uma biomassa queimada para produzir energia. Tá ok, pessoal? Meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós vamos aí ver a questão aí da energia nuclear. Os outros fins que a energia nuclear tem, além de gerar eletricidade. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.